Olá, meus amados, eu espero que vocês estejam amando tanto este curso Imersos na Glória, quanto eu amo compartilhar com vocês todo o conhecimento, todo o entendimento que o Senhor tem feito chegar até mim, ok? E, na verdade, né, a nossa proposta é aprofundarmos no caminho da intercessão, de maneira a estarmos imersos na glória do Senhor. Mas deveríamos dizer reimersos, porque um dia nós já tivemos os nossos corpos gloriosos, já estivemos na presença da glória do Senhor, até que houve a queda e então se cumpre Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E é por esse caminho que nós vamos compartilhar algo que por esses dias o Senhor tem ministrado ao meu coração. Como é que a gente, em que pé que nós estamos dessa situação, com relação a sermos imersos ou reimersos na glória de Deus. Ok? Nós vamos então estar falando hoje sobre o homem animal ou o homem ânima. Ok? Nós vamos para Gênesis, livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o livro dos começos e é o que abre o nosso entendimento, né, para o que vem depois em toda a palavra. Nós sabemos, né, esta história de que o homem estava no jardim do Éden. Nós fomos criados à semelhança de Deus. E só isso aí já dá pano para manga, né? O que é esta semelhança de Deus? Eu andei buscando o original disso e eu vi que esta semelhança não é só com relação ao caráter, não é só que o caráter do homem, né? O homem foi criado com atributos iguais aos atributos de Deus, atributos de criatividade, de bondade, todos os atributos de Deus foram colocados no homem quando ele criou o homem. Ele assoprou da sua própria essência para dentro do homem. Mas a palavra usada aqui de semelhança não se restringe a uma semelhança de caráter, né, de atributos internos, mas também uma semelhança física. Não é? Embora o homem tenha sido feito do barro da terra, os elementos que foram usados foram os elementos químicos dos quais foram, do qual era feito a terra, do qual era feito o planeta, não é? Esta forma, a forma que foi usada para criar o homem, na verdade, foi a forma de Jesus Cristo. E nós fomos criados de uma maneira muito especial. Ao mesmo tempo que éramos semelhantes a Deus, né, em todas as coisas, né, a ponto de podermos ser até confundidos com Ele, né? Tínhamos semelhança física, semelhança de atributos de caráter, mas também ganhamos um físico, um corpo, que embora fosse um corpo de energia, um corpo de luz, este corpo tinha uma forma. E este corpo era necessário para viver aonde o Senhor queria que vivêssemos, que era no Jardim do Éden, com o poder de governar nesta dimensão. Então, por isso, nosso corpo tinha a ver com essa dimensão. Nós tínhamos essa capacidade, então, de ficarmos entre as duas dimensões. Vamos lá. Então, depois que o homem caiu, depois do pecado, Deus, o Senhor, veio e cobriu com pele de animais. E aquela semelhança que ele tinha com Deus mudou, né? Agora o homem se tornou semelhante a um animal. Quando ele pecou, ele perdeu a ligação dele com o Criador. Aquela luz, aquele corpo de glória que vinha do espírito do homem, aquilo se apagou. Se apagou e instantaneamente Adão e Eva se olharam e perceberam que algo muito estranho havia acontecido. Eles se viram nus. Não somente nus, mas eu creio, né, que a natureza deles naquele momento mudou. Por quê? Eles morreram espiritualmente, ficou somente o corpo e a alma.
Alma, a raiz da palavra alma é anima, né? Animal, lá do latim animalis, que é a mesma raiz da palavra anima. Ele ficou um animal racional, como a gente costuma dizer, com capacidade de pensar, mas somente com alma e corpo, não tinha mais o espírito, porque ele havia sido criado com esta parte, espírito, para que ele pudesse ter comunhão com Deus, que é espírito. Do momento que o espírito dele morreu, que ele pecou, o espírito dele morreu, perdeu-se esta ligação. Não é? Então, o Senhor Deus chega na viração do dia, no final da tarde, quando o vento soprava, e este vento era o Espírito de Deus se movendo pelo jardim. E o homem ouvia a voz, né? A voz fala da palavra, fala de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então ali estava o Pai se manifestando através do seu Espírito e através do seu Filho se manifestando a Adão e Eva em comunhão com eles. Mas neste dia fatídico, terrível, Deus chega na viração do dia e ele não consegue encontrar Adão. Ele não encontra a si mesmo em Adão. Ele não encontra mais o seu semelhante, aquele que ele tinha comunhão com ele. A comunhão foi cortada. E ele fala: Adão, onde é que você está? Eu não estou encontrando o link contigo. Né? E então Adão responde: eu percebi que eu estou nu. Né? Eu, homem, Adão e Eva, eu, homem, homem e mulher. Porque esse era o sentido da palavra homem. Homem e mulher, eles eram um só. Não é? E ele disse: eu me vi nu e me escondi com medo. Ele percebeu que ele tinha feito algo muito grave, não é? E a primeira coisa que o casal percebeu foi a sua nudez, que ele havia perdido a glória de Deus e que, em vez de ter natureza divina, agora ele possuía uma natureza animal, com todos os instintos de animal. E um animal caído, porque quando o homem caiu, toda a criação que estava debaixo da cobertura dele, debaixo do controle, do mando de Adão, toda a criação caiu. Porque quando o Senhor, né, falou, ele disse ao homem, né, que estava dando a ele todo o comando, a terra, os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Né? E Adão havia sido preparado para governar como um representante de Deus aqui nesta dimensão. Então a ligação foi cortada, restou somente a alma e o corpo. Daí, né, a palavra animal. Somente depois que foi concluída a obra redentora de Jesus Cristo, é que o Espírito de Deus, então, foi devolvido a esse homem. Gênesis 3:1. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. O Criador, ele não somente fez aquela roupagem que o homem ia precisar agora, porque ele saiu da dimensão do jardim do Éden, e nós vamos ver que o Éden era um lugar diferente também, e ele precisava agora de uma nova pele, né, uma nova cobertura para poder sobreviver no clima hostil para onde ele havia sido expulso, que era o restante do planeta, que havia inclusive sido afetado, né, pela sua escolha, pelo seu pecado. Alguém disse que talvez o Senhor tivesse colocado sobre o homem a pele, mas não pele de animal, a pele do próprio homem, uma nova pele para o homem, uma nova cobertura, uma vez que ele havia perdido a glória. Mas eu não creio assim, não é? Por quê? Se for a pele de animal como nós cremos, o Senhor teve que sacrificar um animal para pegar esta pele, né, com sangue vem e cobre a nudez do casal, prefigurando o sacrifício do Cordeiro, Jesus Cristo, que iria morrer a nosso favor. Né? Vida por vida, que foi o que aconteceu para a expiação do pecado, para cobrir aquela nudez.
E nós vamos ver que é desta forma também que nós recebemos as vestes de linho fino, resplandecente de santidade, né? As vestes que nós vamos ver lá no final, no livro de Apocalipse, que significam a justificação, né? Significa que você foi justificado pelo sangue de Jesus, que veio e providenciou para você essa nova vestimenta. Então, a natureza caída do homem, ela é animal, terrena, mortal, guiada pelos instintos e não mais guiada pelo Espírito do Senhor. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se eu não me engano, é Tiago que vai falar, né, dessa sabedoria que é carnal, que é animal, que é uma sabedoria deste mundo e não a sabedoria que vem de Deus. O que nós fizemos, então, foi trocar um corpo de glória, os prazeres da presença de Deus, né, da comunhão com Ele, pelo deleite, aliás, o deleite da comunhão com o Criador pelos prazeres mundanos, para experimentar as sensações deste corpo físico, né, e as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, né, a concupiscência, o desejo ilícito das coisas, tá? Quando o Criador chega, né, na viração da tarde, ele chama pelo homem, como eu disse, né, ele pergunta onde estás, o Eterno vem buscando aquela comunicação de espírito a espírito e ele não consegue mais entrar em contato com o homem, porque aquela comunicação em espírito havia sido perdida. E para nos resgatar, o Filho glorioso de Deus teve que se despojar da sua própria roupagem de luz e, né, se enfiar dentro desta pele de animal, este corpo, né, caído, corpo do pecado, como Paulo diz, corpo de humilhação. Ele teve que nascer aqui na terra neste corpo. E lá no capítulo 10 do Evangelho de João, 10, versículo 2, Jesus ele fala, né, que o salteador entra por outra porta qualquer, mas que o verdadeiro pastor, ele entra, né, pela porta. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Cristo, então, teve que vir por esta porta que todos nós chegamos a este mundo. O nascimento natural, não é? Cristo, ele veio e se enfiou na pele do cordeiro, nesta pele animal. O cordeiro tipificou este animal, né? Porque ele veio manso, veio humilde para entrar nessa dimensão para morrer e ressuscitar, para abrir este caminho de restauração para todos nós, não é? Então ele pega este corpo animal caído e ele leva consigo para a cruz. E ali ele destrói o corpo do pecado, este corpo de humilhação que nós estamos habitando aqui nessa terra. E essa ressurreição é a promessa de Cristo. Lá em João 6, ele repete muitas vezes: e eu os ressuscitarei no último dia. É a promessa que nós temos, é a nossa real esperança. Assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Se assim como ele formos nós neste mundo, né, como ele era Deus e ele era homem. Né? Ele tinha o Espírito e ele vivia na carne. E assim como ele somos nós neste mundo, desde que nós, né, estamos... que nós aceitamos a Jesus, que nós agora fazemos parte do corpo dele, nós estamos nele e ele está em nós. Nós nos unimos a ele através de uma aliança de sangue, nos tornamos um com ele, vamos fazer o mesmo caminho que ele fez. Né? Mas a partir do momento que você está em Cristo, você tem de novo o teu corpo de glória. Né? Tudo está depositado em nosso espírito. Nós já temos, né, a presença de novo. Pai, o Filho e o Espírito Santo habita no nosso interior e a nossa condição agora está a caminho de ser infinitamente superior. Né? O primeiro Adão tinha um nível de comunhão com o Pai. O Pai vinha no final da tarde. Mas no segundo Adão nós vamos habitar na presença de Deus permanentemente. Né? Uma coisa que foi a mais. Cristo
né? Adão, ele falhou no teste, mas Cristo foi aprovado, e com isso nós encontramos, através de Jesus Cristo, algo superior ao que tínhamos antes, ok? Então vamos lá, para não perder o fio da meada. Ele veio na pele de cordeiro e a ressurreição é a nossa real esperança. Se com ele sofremos, né, se assim como ele é, somos nós neste mundo, nós vamos ressuscitar com ele. E isso é tão fato consumado no reino do Espírito, onde, né, não tem passado, presente e futuro, nós estamos falando de uma realidade eterna. Então, do ponto de vista eterno, isso já está realizado. Por isso podemos dizer, estamos ressuscitados com Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Isso vai se cumprir ao longo desse tempo terreno, né? Quando a gente finalmente, né, ficar despido desta pele de animal, nós vamos ver que nós vamos nos encontrar vestidos e não nus, com as vestes de glória que o Senhor preparou para nós. Essa questão, né, que está lá em 1 Coríntios, que Paulo escreveu, no texto de Coríntios, né, para sermos encontrados vestidos e não nus. Não perca a continuidade desse tema, o homem animal, tá bom? Nós vamos continuando.